Seja muito bem-vindo ao dia 7, parabéns por ter chegado até aqui, tá? Essa é a primeira vitória dentro do nosso processo, dentro de tudo isso que a gente está fazendo. E bom, você chegou ao final da primeira semana. Dentro de 7 dias que trabalhamos consciência, 7 dias que trabalhamos o estado de observador, 7 dias que, para a maioria das pessoas, elas nunca irão fazer coisas assim durante toda a sua vida. Eu preciso que você pare um segundo e perceba aquilo que está acontecendo com você. Você não apenas acompanhou 6 aulas, 6 tarefas, 6 exercícios. Você começou a mudar a forma como você se enxerga, você começou a mudar a forma como você pensa, você começou a mudar a forma como o seu campo eletromagnético se comunica com o mundo, se comunica com o universo. A sua frequência de vibração, ela já está mudando, ela já está em outro estado diferente do dia 1. E a partir de agora a gente vai começar a exponencializar essa mudança, porque agora temos base de consciência sobre quem você é, tá bom? E hoje a gente vai cravar isso de uma forma absoluta. Eu te falei que o pilar da consciência ele ensina 2 coisas, que é quem você é e do que você é capaz. Nos primeiros 6 dias a gente trabalhou padrões, foco na sua linguagem e hoje, diferente de tudo, hoje nós vamos aprofundar realmente sobre quem você é dentro da sua identidade pura, limpa e absoluta da forma que ela é. Pode ser que o que você vai ouvir agora pareça grande demais. Pode ser que uma parte de você duvide. Tudo bem. Senta, respira e abra o seu coração, porque o que eu tenho para te mostrar aqui vai mudar o nível em que você se percebe para sempre, para o resto de toda a sua vida. Pois bem, então respira comigo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. Eu já li esse versículo centenas de vezes e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que talvez ele seja uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia, porque ela é uma declaração de identidade feita pelo nosso próprio Criador, uma declaração feita por aquele que criou tudo, antes mesmo de eu ou você existirmos. Imagem, semelhança, são 2 palavras que a maioria das pessoas lê e seguem em frente sem dar a devida atenção. Mas eu vou te pedir que você pause por aqui mesmo, porque há algo escondido nessas 2 palavras que muda absolutamente tudo. Imagem em hebraico é tselem, molde, forma, representação exata. E semelhança é demut, que representa caráter, natureza e essência. Não é algo parecido com, é da mesma natureza que. O Criador do Universo afirmou de forma irrevogável que você é feito da mesma substância que Ele. Não uma cópia degradada, não uma aproximação. A mesma natureza, a exata natureza de Deus. Palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Jesus não disse isso como um slogan religioso. Ele disse como uma declaração de arquétipo. O que significa ser o caminho, a verdade e a vida? Ser o caminho é não precisar de mapas externos para saber quem você é. O caminho está dentro. Ser a verdade é existir sem precisar de validação. A verdade, ela não pede licença para ser verdade. E ser a vida é não depender de condições externas
para estar vivo, inteiro e transbordando. Jesus não estava falando só de si mesmo, ele estava mostrando um arquétipo, um modelo, um molde do que é viver a partir da identidade de Cristo, a identidade do observador, do Criador. Ele veio mostrar como é viver sendo filho de Deus na prática. Não há teoria, no dia a dia. E quando você começa a andar e a viver neste arquétipo, você sai do raso, você sai da praia, você sai das baixas interpretações bíblicas e você aprofunda dos joelhos para os ardelhos, dos joelhos, dos ombros, até que você nade na profundeza da imensidão que é o Criador. Você para de viver pelas circunstâncias e você começa a viver pela sua origem. Existem 7 camadas na sua identidade e eu quero te mostrar um mapa absoluto disso. Um mapa que vai te ajudar a entender em que camada da sua identidade você está e o que destravar para ir ainda mais fundo. A identidade não é uma coisa só, ela tem camadas, assim como uma cebola, como as 7 camadas de pele do seu corpo, como os 7 dias da criação. O número 7 aparece em todo lugar porque ele significa uma coisa só. Plenitude, ele representa a plenitude da criação, completude, aquilo que está feito. E eu vou te apresentar as 7 camadas e o que você precisa fazer em cada uma delas. Camada número 1, o projeto. Aceitar o que Deus falou sobre você. Aqui começa tudo. O projeto é simplesmente isso. Deus falou que você é a imagem e semelhança dele e você aceitar isso como uma verdade absoluta, irrefutável e inegociável, não simplesmente como uma crença, mas como um fato absoluto. Isso irá te blindar de absolutamente quaisquer coisas, situações e circunstâncias no plano em que vivemos. Quando alguém falar algo sobre você que contradiz o que o próprio Criador estabeleceu, você tem um filtro. Você já sabe o que deve ignorar e isso não irá te afetar. Camada número 2, a autoimagem, que é ressignificar o passado. A autoimagem não é como você se vê, é como você aprendeu a se ver através do que os outros disseram. São os programadores, pais, professores, irmãos, líderes. O que eles falaram entrou dentro do seu cérebro sem que fosse necessário a sua aprovação. E a maioria das pessoas ainda vive moldada por essas vozes, com base no que outras pessoas falaram a seu respeito. A camada número 2 é sobre limpar esse filtro, ressignificar o que aconteceu no passado, para que ele deixe de definir o seu presente. Vou te dar alguns exemplos sobre isso, tá? Lá no passado, quando algumas pessoas elas disseram para você que você era feio, burro, que não fazia nada direito, aquilo ainda está dentro de ti. Ressignifique e entenda que o que disseram sobre você não mais te define. Perfeito? Camada número 3. O autoconhecimento. Pular para dentro de si mesmo. Existe uma instrução em hebraico que Deus deu a Abraão, que significa Let Lechá, saia para dentro de você mesmo. O autoconhecimento não é introspectivo no sentido irrisório. É um mergulho que rompe vários limites, várias camadas. Você descobre quem é quando age, quando enfrenta e quando atravessa o deserto e não simplesmente quando você fica parado pensando. Camada número 4, que é o quociente intelectual. Decidir e eliminar outras opções. O seu cérebro é a ferramenta mais sofisticada do universo conhecido, mas ele precisa ser treinado. Quem não treina o cérebro é sempre manipulado por ele e pelas circunstâncias que acontecem ao seu redor. Destravar essa camada é desenvolver a capacidade de tomar decisões que causam o seu crescimento, mesmo quando parecem uma loucura para quem está do lado de fora te observando. Exemplo dessa camada também, tá? A mudança que você está fazendo dentro desses 21 dias, muito provavelmente, se você está fazendo isso sozinho dentro da sua casa, as pessoas que estão ao seu redor podem acabar te ridicularizando, te atacando, fazendo sarro de você. Bom, ter esse quociente intelectual é aquilo que te blinda e te bloqueia, assim como a imagem e semelhança do Criador.
Camada número 5, quociente emocional. Governar a sua alma, os seus sentimentos e as suas emoções. A alma é dividida entre mente, vontade e emoção. A alma governa o destino. A maioria das pessoas, elas vivem sendo governadas pela emoção do momento. Ela reage, ela é uma pessoa impulsiva e depois ela se arrepende. Destravar essa camada é assumir o seu autogoverno, é você decidindo e não a sua raiva, o seu medo ou qualquer tipo de emoção, ansiedade que esteja querendo decidir por você. Esse autocontrole, essa capacidade de dominar a si mesmo, dominar a sua alma, dominar as suas emoções, é a camada número 5. Camada número 6 é o quociente espiritual, que é saber direcionar o seu espírito ao propósito devido. O espírito é onde está o propósito, é a camada que conecta você ao plano maior, aquilo que você foi chamado a fazer no mundo. A maior investida do adversário sempre é aqui. Ele planta dúvidas sobre quem você é para te desviar do que você veio fazer. Saber o seu propósito é a blindagem mais poderosa que existe, pois você terá um objetivo muito bem definido. Lembra dos pilares do exercício quântico de Jesus Cristo? Pois bem, é esse próximo pilar que nós iremos trabalhar a partir de amanhã. Camada número 7. A plenitude. Desfrutar e transbordar. Quando todas as camadas estão destravadas e fluindo, você chega à plenitude. E a plenitude não é uma acumulação, ela transborda. Você não consegue reter o que está vivo dentro de você. Você naturalmente afeta todas as outras pessoas ao seu redor. Você vive no descanso de quem sabe quem é. E esse é o objetivo de tudo. Esse é o objetivo do Criador. Governar sobre todas as coisas, desfrutar sobre todas as coisas. A partir de agora, faça uma definição. Em qual dessas camadas você está travado? Essa resposta é a sua próxima fronteira. Agora, eu quero falar sobre a outra metade da pergunta que o pilar da consciência responde, que não é simplesmente quem você é, mas do que então você é capaz. E aqui eu não tenho problema nenhum em utilizar ciência para falar da criação divina, tá? Porque o Criador, ele também é autor de tudo isso. O Criador também é autor da ciência. Pois bem, o que o seu cérebro é? Você carrega dentro de um crânio um processador com aproximadamente 86 bilhões de neurônios. E cada um deles pode fazer entre 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Isso significa que o número de combinações possíveis dentro do seu cérebro é maior do que o número de estrelas em todo o universo observável. Estudos de neurociência apontam que o cérebro humano processa entre 400 bilhões a 1 trilhão de bits de informação por segundo. E a maioria deles é completamente fora da consciência. Você é uma máquina de percepção e criação operando em escala que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar isso. E além do cérebro físico, tradições milenares, confirmadas cada vez mais pela física quântica, descrevem múltiplas dimensões de existência humana. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, o corpo causal e o corpo espiritual. 7 corpos, 7 dimensões e você operando simultaneamente em todas elas. Você vive no mundo dos efeitos, que é o mundo denso, o mundo da densidade, o mundo onde existe tangibilidade. Você pega nas coisas. O que você vê, toca e experimenta, mas existe um mundo chamado mundo das causas. E é lá que tudo começa, o mundo dos conceitos, o mundo das ideias. É lá que o pensamento precede a matéria, onde a energia, o mundo espiritual, precede aquilo que é físico. É lá que a física quântica demonstra que o observador interfere na realidade observada, simplesmente por estar observando. E quem é o observador? Você. Você não é um ser humano tentando ter uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. E agora eu quero te apresentar algo que nasceu da minha observação, da minha prática, e eu quero plantar isso em você hoje com toda a clareza. Algo que eu não vi em nenhum livro, eu não li e não encontrei isso em livros. Existe uma forma de definir a sua identidade que ela é irrefutável,
que não depende de como você foi criado, do que te disseram, do que você já errou ou acertou. Uma definição que é sólida, mas tão sólida como rocha, porque ela está ancorada no único ponto de referência que não muda: o caráter do nosso Criador. Presta bem atenção nisso aqui. Se Deus é, portanto eu sou, pois eu sou imagem e semelhança. Lembra disso? Imagem e semelhança do Criador. A imagem e semelhança os criou, a imagem de Deus os criou. Está escrito dessa forma? Pois bem, para a definição da sua identidade, utilize tudo que você tem como características do Criador. Você confia no Criador, você tem uma imagem boa do Criador. Então, para identificar quem você é, saiba quem Deus é. Se souber quem Deus é, você saberá quem você é. E conhecendo a si, você também conhecerá mais a Deus. Não sei se você entendeu essa passagem agora, mas não importa. O que importa é isso aqui, ó. Deus é bom, portanto, eu sou bom e você é bom. Deus é justo, portanto, eu sou justo, você é justo. Deus é livre, portanto, eu sou livre. Deus é rico, então significa que eu sou rico. Deus é ilimitado, então significa que eu também sou ilimitado. Deus é abundante, então significa que eu também sou abundante, pois eu sou a imagem e semelhança dele. Deus é belo, então significa que eu sou belo. Deus é íntegro, eu sou íntegro. Deus é amor, então eu sou amor. Deus é feliz, então eu sou feliz. Deus é poderoso, eu sou poderoso. Deus é sábio, eu sou sábio. Deus é eterno, então eu sou eterno, eu também sou eterno. Deus é completo, então eu também sou completo. Percebe que isso aqui não é simplesmente uma motivação, não é autoajuda, isso é uma lógica teológica. Se você é a imagem e semelhança, e a Bíblia diz que você é, então cada característica do Criador é por herança sua. Você não precisa conquistar isso, você só precisa reconhecer e aceitar que é. O problema não é que você não tenha essas qualidades, o problema é que você passou a vida toda acreditando que não as tinha. E agora vem uma das partes mais poderosas disso, que é a frase mais repetida, só que talvez a mais mal compreendida da experiência cristã. Nós repetimos, né? Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Tá bom, mas o que isso significa? Porque se eu sou a imagem e semelhança do Criador, portanto, eu também sou Criador. Pensa comigo, se eu sou a imagem e semelhança de um ser que criou tudo, que fez a luz existir, que pensou e os planetas surgiram. Então, o que eu sou senão um criador também? Agora, se eu sou criador, o que significa olhar para a minha vida? Significa que tudo que você vê ao seu redor, os resultados que você tem, as relações que você construiu, a situação financeira em que você se encontra, o nível de saúde, de energia, de paz, tudo isso é produto da sua criação, seja ela uma criação consciente ou inconsciente, mas sua. Não tem como escapar disso. Você pode não ter escolhido conscientemente cada resultado, mas você é o criador de todos eles. E eu não estou dizendo isso para te culpar, eu estou dizendo isso para te libertar. Por quê? Porque se você criou tudo isso, significa que você pode criar algo diferente. Autorresponsabilidade não é se culpar pelo passado, é reconhecer que você é o próprio criador do próximo capítulo. E aqui nasce a sua autorresponsabilidade verdadeira, que não é aquela que te esmaga, que te culpa, que te condena, mas a autoimagem que te liberta. Porque quando você entende que é criador, você para de esperar que alguém salve a sua situação. Você para de culpar o governo, a conjuntura, o passado, os seus pais, o patrão ou os colaboradores. E você assume o único papel que realmente importa, o papel de arquiteto da sua própria realidade. Isso é consciência no mais alto nível que existe na humanidade. Esse é o pilar da consciência, é isso que ele veio instalar em você. Portanto, vamos praticar. Esse exercício não é para você pensar, é para você sentir, para você ancorar no seu corpo o que você acabou de receber no seu intelecto. Eu quero que você feche os olhos por um momento. Pode fechar, eu estarei de olhos abertos, mas não importa.
Respira. Isso, respira fundo, mais 2 vezes. Mais uma vez. Perfeito. Agora eu quero que você repita em voz alta, devagar, cada uma dessas frases que eu vou falar agora. Repita comigo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Portanto, eu sou Criador. Tudo que está na minha vida é resultado da minha criação. Eu tenho o poder de criar algo diferente a partir de agora. Respira. Pode abrir os olhos. Agora eu quero que você pegue o seu diário e escreva uma resposta honesta para essa pergunta aqui, ó. Que realidade eu quero criar nos próximos 14 dias, sabendo que eu sou o Criador? Eu não quero que você escreva aquilo que você acha que deveria criar. Eu quero que você escreva o que você realmente quer. E por fim, você vai escolher uma das características de Deus, da identidade que você viu eu falar ou que você reconhece, que talvez você ainda tenha dificuldade de acreditar que você pode ser aquilo. Como, por exemplo, Deus é infinito, eu sou infinito, Deus é ilimitado, eu sou ilimitado, Deus é rico, talvez você não acredite que você seja, que Deus é abundante, talvez você não acredite que você seja abundante. Você vai escolher uma dessas características e você vai escrever isso. Eu sei que Deus é, coloque a característica, e por isso eu escolho acreditar que eu também sou. Esse é o seu trabalho de hoje. A ação que nós iremos fazer é uma só, porém ela vai durar durante todos os próximos dias dos exercícios, tá bom? Toda manhã, absolutamente todas, antes de qualquer coisa, ao acordar, você vai dizer em voz alta: eu sou a imagem e semelhança do Criador. Eu sou Criador. Eu sou responsável pela minha realidade e hoje eu escolho criar algo melhor. Então você vai decorar essa frase, tá bom? Pausa, repete, escreve, cola um papel em algum local caso você queira, para se lembrar e se recordar dessa frase, e você irá repetir ela em voz alta todas as manhãs para que você se lembre e se recorde da sua identidade, tá bom? Agora eu quero que você perceba onde você chegou. 7 dias atrás você assinou um contrato. Começou a se observar, identificou padrões, trabalhou a sua linguagem, direcionou a sua atenção e hoje, no dia 7, você recebeu a pedra fundamental de tudo isso, que é a certeza irrefutável de quem você é e do que você é capaz. Isso não é pouco, de longe, isso é tudo. E amanhã nós iremos começar a fase 2, a fase do propósito claro. Ela só funciona porque você fez esse trabalho até aqui. Porque agora você sabe quem é, você sabe que é criador e você sabe que vai conseguir e ter a capacidade de realizar qualquer propósito. O campo está limpo, a identidade sua está sustentada e você está pronto. Portanto, descanse no dia de hoje, você merece isso. E amanhã nós começamos o dia 8 e com ele a fase 2, a fase do propósito claro. A semana onde você não vai mais viver em desejos vagos, você vai saber com precisão o que é que você veio construir, tá bom? Um grande abraço no seu coração e nos vemos lá. Até amanhã.